Pêssida, o desaparecimento em alto mar de Arthur. Arthur sempre teve o oceano no sangue. Desde criança, quando observava as ondas quebrando contra as pedras do cais, ele sabia que seu destino estava escrito na vastidão azul que se estendia até o horizonte. Aos 32 anos, ele era mais do que um marinheiro. Era um homem que havia encontrado sua razão de existir entre o balanço das marés e o cheiro de sal que impregnava sua pele. Para Arthur, o mar não era apenas trabalho, era casa, refúgio, liberdade. Mas o mar também guarda segredos. E naquela madrugada de 14 de março, quando o cargueiro Santos Dumont deixou o Porto de Santos com destino à costa africana, ninguém poderia imaginar que Arthur jamais voltaria a pisar em terra firme. Sua mãe, Dona Iracema, ainda se lembra do último abraço. Forte, demorado, como se o filho pressentisse algo que ela não conseguia entender. Ele me olhou de um jeito diferente, ela diria depois, aos repórteres que invadiram sua casa em busca de respostas que ela não tinha, como se estivesse se despedindo de verdade. A tripulação do Santos Dumont era experiente. 15 homens que conheciam cada centímetro daquele navio, que haviam enfrentado tempestades e mares calmos, que dividiam histórias e cigarros durante as longas noites de travessia. Arthur era querido entre eles, um homem tranquilo, de poucas palavras, mas de presença constante. Quando ele desapareceu, nas primeiras horas da madrugada de 19 de março, a bordo daquele cargueiro que navegava em águas internacionais a cerca de 1000 quilômetros da costa brasileira, o silêncio que tomou conta do navio foi ensurdecedor. O alerta foi dado às 4h37 da manhã. O imediato Rogério Tavares, responsável pela vigilância noturna, percebeu que Arthur não havia comparecido à troca de turno. Ele bateu na porta do camarote. Nada. Entrou. A cama estava desarrumada, como se Arthur tivesse acordado apressado. Suas botas não estavam lá, seus pertences intactos, mas Arthur havia sumido. A busca começou imediatamente. Cada corredor, cada escotilha, cada canto do navio foi revistado. Chamaram seu nome pelo rádio interno. Verificaram a sala de máquinas, os convéses, até mesmo os compartimentos de carga. Nada. Nenhum sinal de Arthur. Foi quando alguém notou. Uma das grades de proteção do convés superior estava aberta. Apenas isso. Uma grade aberta, oscilando levemente com o vento. E abaixo dela, o oceano infinito, escuro, indiferente. O comandante Felipe Andrade acionou os protocolos de emergência. A guarda costeira foi notificada, coordenadas foram transmitidas, o navio reduziu a velocidade e começou a fazer círculos concêntricos na área. Durante horas, os holofotes do Santos Dumont varreram a superfície do Atlântico, procurando qualquer vestígio. Um corpo, um pedaço de roupa, uma esperança. Mas o mar, naquela noite, estava implacável. Ondas de 3 metros, vento cortante, escuridão absoluta. Arthur havia sido engolido pelo abismo. Quando a notícia chegou à família, foi como se o mundo desabasse. Dona Iracema desmoronou nos braços da filha mais velha, Marina, que tentava, sem sucesso, manter a compostura. Ele não pode ter caído, ela repetia com a voz trêmula. Arthur conhecia aquele navio melhor que ninguém. Ele não cairia. Mas o que a família não sabia, e que só seria revelado dias depois, era que Arthur vinha agindo de forma estranha nas semanas anteriores ao embarque. Amigos próximos relataram mudanças sutis, mas inquietantes. Arthur, sempre reservado, havia se tornado ainda mais isolado. Ele não comparecia mais aos bares do porto onde costumava encontrar os colegas. Parava no meio das conversas, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais escutava. E havia as ligações noturnas, rápidas, que ele atendia sempre longe dos outros, com a voz baixa e tensa. Ele parecia preocupado, disse Marcelo, seu melhor amigo e colega de navio. Mas quando eu perguntava, ele dizia que estava tudo bem. Eu deveria ter insistido. E então, no silêncio daquela madrugada de março, Arthur desapareceu.
sem gritos, sem testemunhas, sem explicações. Apenas o som das ondas batendo contra o casco do navio e uma grade aberta balançando ao vento. O que aconteceu naquelas horas finais? Ele caiu? Foi empurrado? Ou escolheu saltar para o vazio escuro do oceano que tanto amava? A investigação estava apenas começando, e o que ela revelaria seria muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Quando o Santos Dumont finalmente atracou no porto de Libreville, no Gabão, 7 dias após o desaparecimento, as autoridades marítimas já estavam esperando. A Polícia Federal Brasileira, em coordenação com a Interpol, havia iniciado uma investigação oficial. O navio foi isolado, a tripulação interrogada, cada centímetro do convés fotografado e catalogado. O que parecia inicialmente um trágico acidente começava a revelar camadas mais obscuras. O primeiro elemento suspeito foi a grade de proteção. Segundo o relatório técnico, aquela grade específica havia sido trancada durante a última inspeção de segurança, realizada apenas 3 horas antes do desaparecimento. Para que estivesse aberta, alguém precisaria ter destravado o mecanismo, algo que Arthur poderia ter feito sozinho, mas que levantava uma questão perturbadora. Por quê? Ele estava sozinho no convés superior? Ou havia alguém com ele? Os depoimentos da tripulação foram, em sua maioria, consistentes. Todos afirmavam que Arthur era um homem confiável, trabalhador, sem inimigos aparentes. Mas havia uma tensão no ar, algo não dito que pairava sobre as palavras cuidadosamente escolhidas de cada marinheiro. O investigador-chefe, delegado Renato Carvalho, experiente em casos marítimos, percebeu imediatamente. Eles estão escondendo algo. Ele anotou em seu caderno após o primeiro dia de interrogatórios. Não sei o que, mas estão. Foi Marina, a irmã de Arthur, quem trouxe à tona a primeira pista concreta. Ao revirar os pertences do irmão que permaneceram em sua casa, ela encontrou um celular antigo escondido dentro de uma gaveta. Arthur tinha um celular principal que havia levado na viagem, mas este era diferente, um aparelho simples, sem identificação. Quando Marina conseguiu desbloqueá-lo, usando a data de aniversário da mãe como senha, o que ela encontrou a deixou paralisada. Mensagens. Dezenas delas, conversas tensas, ameaças veladas, nomes que ela não reconhecia. Uma mensagem em particular, enviada 3 dias antes do embarque, dizia apenas: "Você sabe o que acontece se falar, pense na sua família." Marina tremeu ao ler aquilo. Ela imediatamente entregou o telefone à Polícia Federal. A análise forense do aparelho revelou uma rede complexa de comunicações. Arthur estava aparentemente em contato com indivíduos ligados ao tráfico internacional de mercadorias ilegais, especificamente contrabando de armas e eletrônicos que utilizavam rotas marítimas para atravessar continentes. Mas havia algo mais. Arthur não era um participante ativo. Pelas mensagens, ficava claro que ele havia testemunhado algo ou descoberto algo que não deveria. E agora estava sendo pressionado a manter silêncio. Ele não era criminoso, Marina disse aos repórteres, com os olhos inchados de tanto chorar. Meu irmão era honesto. Se ele viu algo errado, ele teria denunciado. E talvez tenha sido exatamente isso que o matou. A investigação começou a se concentrar em um nome específico que aparecia repetidamente nas mensagens: Falcão. Ninguém sabia quem era. Não havia sobrenome, não havia foto, apenas este codinome usado em todas as comunicações. O delegado Carvalho ordenou uma análise profunda dos registros financeiros de Arthur e descobriu algo perturbador. Nos últimos 6 meses, ele havia recebido 3 depósitos não identificados em sua conta bancária, cada um no valor de R$ 15.000. Arthur jamais mencionara esse dinheiro à família. Enquanto isso, no navio, outro detalhe surgiu. O camareiro Lucas Mendes, responsável pela limpeza dos quartos,
Relatou que na noite do desaparecimento, por volta das 2 horas da manhã, ele havia ouvido vozes exaltadas vindas do convés superior. Ele não conseguiu distinguir as palavras, mas eram claramente duas pessoas discutindo. Uma delas, ele tinha quase certeza, era Arthur. A outra voz era mais grave, mas ele não soube identificar. "Por que você não relatou isso imediatamente?" perguntou o investigador. Lucas hesitou. Eu não queria me envolver. Neste tipo de trabalho, a gente aprende a não fazer perguntas." O delegado Carvalho pressionou mais. E então Lucas revelou algo que mudaria completamente o rumo da investigação. "Tem um membro da tripulação que não está aqui", ele disse com a voz baixa. "Ele desembarcou em Libreville antes de vocês chegarem. Disse que tinha uma emergência familiar. O nome dele é Daniel Costa, e ele e Arthur, eles não se davam bem." O nome de Daniel Costa foi imediatamente inserido no sistema de investigação. O que descobriram foi alarmante. Daniel tinha antecedentes criminais por contrabando e associação a grupos do crime organizado. Ele havia sido contratado pelo Santos Dumont há apenas 8 meses, pouco tempo depois de Arthur começar a receber os depósitos misteriosos. A conexão estava se formando. Arthur havia se envolvido, voluntariamente ou não, em algo perigoso. Daniel Costa podia ser a peça-chave. E agora ele havia desaparecido. A Interpol emitiu um alerta vermelho. As câmeras de segurança do porto de Libreville foram requisitadas. E em uma gravação datada de 21 de março, às 6h14 da manhã, Daniel Costa foi visto saindo do navio, carregando uma mochila pesada e entrando em um carro preto sem placa. A busca por Daniel começou, mas o mar já havia guardado seu segredo mais terrível. E o corpo de Arthur, se é que seria encontrado um dia, repousava em algum lugar das profundezas do Atlântico, silencioso, esquecido, tragado pela escuridão. O que realmente aconteceu naquela madrugada? A verdade estava cada vez mais próxima e cada vez mais assustadora. Daniel Costa havia desaparecido como fumaça. 3 semanas após deixar o porto de Libreville, não havia nenhum rastro dele, nem passagens aéreas registradas, nem movimentações bancárias, nem sinais em câmeras de segurança. Era como se ele tivesse se dissolvido na névoa úmida da África Central, deixando para trás apenas perguntas e uma sensação sufocante de impunidade. Mas a Polícia Federal não estava sozinha na busca. Marina, a irmã de Arthur, havia se transformado. A dor da perda havia dado lugar a uma obsessão implacável por justiça. Ela contratou um investigador particular, um ex-policial chamado Otávio Braga, conhecido por sua habilidade em desvendar casos marítimos complexos. "Eu não vou deixar meu irmão ser apenas mais um nome esquecido no fundo do mar", ela disse, com uma determinação que gelava os ossos. Otávio começou onde a polícia havia parado, nas mensagens do celular secreto de Arthur. Ele identificou padrões de linguagem, gírias específicas, referências geográficas ocultas nos textos. E foi assim que ele conseguiu rastrear a origem de algumas das mensagens para uma região específica do Porto de Santos, um armazém abandonado na zona portuária antiga, conhecido entre os trabalhadores como o cemitério. Quando Otávio e Marina chegaram ao local, escoltados por 2 policiais federais, a cena era desoladora. O armazém estava coberto de ferrugem e grafites apagados pelo tempo. Dentro, encontraram vestígios de atividade recente. Bitucas de cigarro, garrafas de bebida e algo mais perturbador, documentos queimados. Otávio recolheu os fragmentos carbonizados e os levou para a análise. O que a perícia recuperou daqueles papéis foi chocante. Eram manifestos de carga adulterados, registros falsos de contêineres e uma lista de nomes. Tripulantes de diversos navios, incluindo o Santos Dumont. Arthur estava na lista. Ao lado de seu nome, uma anotação à mão. "Não confia mais. Resolver antes de março." Março. O mês em que Arthur desapareceu. A investigação agora tinha um novo foco.
Não era apenas Daniel Costa que estava envolvido. Havia uma organização maior, mais estruturada, operando dentro das rotas marítimas internacionais. E Arthur, de alguma forma, havia se tornado uma ameaça. Foi então que o delegado Carvalho recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida, claramente modificada por algum dispositivo eletrônico, disse apenas: "Se querem saber quem é o Falcão, procurem pelo comandante." A ligação foi encerrada. O comandante, Felipe Andrade, o homem que havia estado no comando do Santos Dumont, na noite do desaparecimento. A princípio, parecia absurdo. Andrade tinha uma carreira impecável. 30 anos no mar, dezenas de travessias bem-sucedidas, respeitado por toda a comunidade marítima. Mas Carvalho sabia que em investigações como essa não havia espaço para presunções. Ele ordenou uma análise profunda da vida financeira de Andrade. O que encontraram foi uma teia de transações suspeitas. Andrade possuía 3 imóveis em nome de laranjas, movimentava dinheiro através de contas em paraísos fiscais e havia feito diversas viagens ao Panamá e às Ilhas Cayman nos últimos anos. Nada disso era compatível com o salário de um comandante de navio cargueiro. Quando foi convocado para um novo interrogatório, desta vez em tom muito mais agressivo, Andrade manteve a compostura. Negou qualquer envolvimento. Disse que suas finanças eram resultado de investimentos pessoais bem-sucedidos. Mas havia suor em sua testa e suas mãos tremiam levemente quando segurava a xícara de café. Foi Marina quem deu o golpe final. Ela havia conseguido, através de Otávio, acesso a gravações das câmeras internas do Santos Dumont, imagens que, por algum motivo, não haviam sido apresentadas inicialmente pela companhia de navegação. E em uma dessas gravações, datada de 19 de março, às 3h42 da manhã, ela viu algo que a fez congelar. Arthur estava no convés superior. Ele caminhava lentamente, como se estivesse esperando alguém. E então, da escuridão, surgiu uma figura. O ângulo da câmera não permitia identificação facial, mas o uniforme era inconfundível. Era um comandante. Os dois conversaram por cerca de 3 minutos. Arthur gesticulava, claramente agitado. A outra figura permanecia imóvel, quase impassível. E então, de repente, houve um movimento brusco. Arthur cambaleou para trás. A figura avançou. E a câmera, por um defeito técnico ou por algo mais sinistro, ficou escura por exatos 17 segundos. Quando a imagem voltou, Arthur não estava mais lá. Apenas a figura, parada no mesmo lugar, olhando para o oceano. Depois, ela se virou e saiu do enquadramento. Marina levou a gravação diretamente ao delegado Carvalho. Ele convocou uma reunião de emergência com a Polícia Federal e o Ministério Público. Horas depois, um mandado de prisão foi expedido. Quando os agentes chegaram à casa de Felipe Andrade, em uma manhã chuvosa de abril, ele estava sentado na varanda, olhando para o horizonte. Não ofereceu resistência. Apenas sussurrou, enquanto era algemado. Eu não queria, mas ele ia falar. Ele ia destruir tudo. O comandante Felipe Andrade era o Falcão. E Arthur havia morrido porque descobriu a verdade. Mas a história ainda não havia terminado, porque o que Arthur descobriu era muito maior do que qualquer um imaginava. A prisão de Felipe Andrade abalou a comunidade marítima brasileira. Comandante respeitado, pai de família, homem de aparência irrepreensível. Como alguém assim poderia ter cometido um ato tão hediondo? Mas a verdade, como sempre, era muito mais complexa e sombria do que as aparências sugeriam. Andrade permaneceu em silêncio durante os primeiros 3 dias de custódia. Seu advogado, um criminalista caro e experiente, orientou-o a não falar nada. Mas algo nele parecia ter se quebrado. Talvez fosse o peso da culpa, ou talvez a percepção de que não havia mais saída. Na manhã do 4º dia, ele pediu para falar com o delegado Carvalho, sozinho. Eu quero contar tudo, ele disse com a voz rouca e cansada.
Mas eu preciso de garantias. Minha família não pode ser atingida. Carvalho não fez promessas, mas garantiu que, se Andrade colaborasse plenamente, isso seria considerado na sentença. Então, durante as 6 horas seguintes, Felipe Andrade despejou uma confissão que revelava um esquema de corrupção e crime organizado que operava há mais de uma década nas rotas marítimas do Atlântico Sul. Tudo havia começado anos atrás, quando Andrade enfrentava dificuldades financeiras. Um divórcio caro, dívidas acumuladas, tratamento médico da mãe doente. Ele estava desesperado. Foi quando foi abordado por um intermediário, alguém ligado a uma organização que operava no submundo portuário. A proposta era simples: desviar o olhar durante certas cargas, permitir que contêineres específicos fossem embarcados sem inspeção rigorosa e receber generosas compensações financeiras. No início, eu me convenci de que era inofensivo, Andrade confessou. Eletrônicos contrabandeados, talvez algumas bebidas sem impostos. Nada que causasse real dano. Mas eu estava enganando a mim mesmo. Com o tempo, a natureza das cargas mudou. Armas desmontadas, munição, componentes para dispositivos explosivos, tudo camuflado entre mercadorias legítimas. A organização tinha ramificações internacionais, conectando traficantes sul-americanos a grupos militantes africanos. E Andrade, que havia entrado no esquema por desespero, agora estava profundamente enredado. Eu tentei sair, ele disse com os olhos marejados. Mas eles deixaram claro que, se eu traísse, minha família pagaria o preço. Meus filhos, minha ex-esposa, todos estariam em risco. Arthur havia descoberto o esquema por acidente. Durante uma inspeção de rotina na sala de carga, ele notou inconsistências nos manifestos. Contêineres que deveriam estar em determinadas posições estavam em outras. Números de série que não batiam. Ele começou a investigar por conta própria, anotando discrepâncias, tirando fotos escondido. Ele veio até mim, Andrade continuou, a voz quebrando. Disse que sabia o que estava acontecendo, que ia denunciar quando chegássemos ao próximo porto. Eu tentei convencê-lo a não fazer isso. Disse que ele não entendia o perigo que estava correndo. Mas Arthur era teimoso. Ele tinha princípios. Na noite de 19 de março, Andrade foi contatado por seus superiores na organização. A ordem foi clara: eliminar a ameaça. Se ele não o fizesse, Daniel Costa faria. E depois, Andrade também seria eliminado. Eu não conseguia pensar direito, ele disse, enterrando o rosto nas mãos. Eu estava encurralado. Se Arthur falasse, eu ia preso. Se eu não fizesse nada, a organização mataria a mim e a minha família. Eu escolhi sobreviver. Ele pediu para Arthur encontrá-lo no convés superior, dizendo que queria negociar uma solução. Arthur, ainda confiando em algum nível no comandante, concordou. Quando estavam sozinhos, Andrade tentou mais uma vez convencê-lo a ficar em silêncio. Mas Arthur se recusou. Ele me disse que eu era um covarde. Andrade sussurrou. Que homens como eu eram a razão pela qual o mal prosperava, e ele estava certo. Mas eu já havia tomado minha decisão. Houve uma discussão acalorada. Arthur ameaçou ligar imediatamente para as autoridades via rádio. E então, em um momento de desespero e loucura, Andrade empurrou Arthur contra a grade de proteção. Houve um breve confronto físico. Arthur era mais jovem e mais forte, mas Andrade tinha a vantagem da surpresa. Ele destravou a grade e, com um golpe violento, empurrou Arthur para fora do navio. Eu ouvi o grito dele, Andrade disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi breve, e depois, só o som das ondas. Eu fiquei ali parado, olhando para o oceano, tentando processar o que havia feito. Eu havia matado um homem inocente. Ele desceu rapidamente, limpou qualquer vestígio de luta e esperou até o momento apropriado para descobrir o desaparecimento.
Daniel Costa, que estava de prontidão caso Andrade falhasse, foi instruído a desembarcar discretamente no próximo porto e desaparecer. A confissão de Andrade foi corroborada por evidências forenses. Rastros de sangue microscópicos de Arthur foram encontrados na grade do convés superior. Análises de comunicações revelaram mensagens codificadas entre Andrade e membros da organização criminosa. E, finalmente, Daniel Costa foi localizado em Luanda, Angola, e extraditado para o Brasil. Daniel confirmou tudo, forneceu nomes, datas, rotas, operações. A operação de desmonte da organização criminal resultou em 23 prisões em 4 países diferentes. Mas nada disso traria Arthur de volta. Marina assistiu à confissão de Andrade através de um vidro espelhado. Ela não chorou. Apenas ficou ali, imóvel, olhando para aquele homem que havia destruído sua família. Quando saiu da delegacia, ela disse apenas uma frase para os repórteres que a esperavam. Espero que ele viva o suficiente para carregar esse peso pelo resto da vida. A verdade havia sido revelada, mas o mar ainda guardava o corpo de Arthur, e sua família sabia que provavelmente jamais teriam um lugar para chorar, para depositar flores, para dizer adeus. O oceano havia tomado Arthur para sempre. E o vazio que ele deixou era tão profundo quanto as águas que o engoliram. O julgamento de Felipe Andrade começou em uma manhã fria de julho, 6 meses após sua prisão. O Fórum Criminal de Santos estava cercado por jornalistas, curiosos e principalmente por marinheiros, colegas de Arthur que haviam viajado de diferentes partes do país para testemunhar a justiça sendo feita. Marina estava na primeira fila, ao lado de Dona Iracema, que parecia ter envelhecido 10 anos desde o desaparecimento do filho. O promotor público, Dr. Henrique Salazar, era conhecido por sua atuação rigorosa em crimes violentos. Ele abriu o caso com uma declaração que ecoou pelo tribunal. Este não é apenas o julgamento de um homem que matou o outro. É o julgamento da corrupção que corrói nossas instituições, da covardia que escolhe o lucro ao invés da vida e da impunidade que permite que o mar se torne um cemitério sem lápides. A defesa de Andrade, liderada pelo Dr. Augusto Ferreira, tentou construir uma narrativa de coerção e desespero. Argumentaram que Andrade havia sido forçado a participar do esquema criminoso sob ameaças contra sua família e que o ato contra Arthur foi um momento de pânico, não premeditação. Meu cliente não é um monstro, Ferreira disse ao júri. É um homem que se viu em uma situação impossível e cometeu um erro terrível, um erro pelo qual ele demonstra profundo arrependimento. Mas o promotor Salazar estava preparado. Ele apresentou as mensagens trocadas entre Andrade e a organização criminosa nos dias anteriores ao assassinato. Mensagens que mostravam claramente que Andrade estava ciente do que seria exigido dele e que havia concordado voluntariamente. Este não foi um ato de desespero, Salazar argumentou. Foi um assassinato calculado. Felipe Andrade escolheu proteger seus interesses criminosos ao invés da vida de um homem inocente. As testemunhas foram devastadoras. Membros da tripulação do Santos Dumont relataram inconsistências no comportamento de Andrade na noite do desaparecimento, como ele demorou mais de 30 minutos para acionar o alerta de homem ao mar. Um atraso crítico que reduziu drasticamente as chances de resgate. Lucas Mendes, o camareiro que havia ouvido a discussão, testemunhou sobre as vozes exaltadas vindas do convés superior. E Otávio Braga, o investigador particular, apresentou a análise das gravações das câmeras de segurança que mostravam Andrade no local do crime, exatamente no horário do desaparecimento. Marina foi chamada para testemunhar. Ela subiu ao estrado com dignidade, mas era visível o esforço que fazia para manter a compostura. O promotor pediu que ela falasse sobre Arthur, não sobre o crime, mas sobre o homem que ele era. Meu irmão
Era a pessoa mais íntegra que eu conheci. Ela começou, com a voz firme. Ele acreditava em fazer o certo, sempre, mesmo quando era difícil. Quando descobriu o que estava acontecendo naquele navio, ele poderia ter virado as costas, fingido que não viu nada, continuado vivendo sua vida. Mas ele não fez isso, porque para Arthur, silêncio diante da injustiça era cumplicidade. Ela parou, respirou fundo e continuou. E por causa dessa coragem, por causa dessa integridade, ele foi assassinado, jogado no oceano como se fosse lixo. Minha mãe nunca mais teve um dia de paz. Ela não consegue dormir sem sonhar com meu irmão se afogando, sozinho, no escuro. E nós nunca tivemos um corpo para enterrar, um lugar para visitá-lo, para nos despedirmos. Suas palavras quebraram o silêncio do tribunal. Alguns jurados limparam discretamente as lágrimas. Andrade, sentado no banco dos réus, manteve a cabeça baixa. O clímax do julgamento veio quando o próprio Andrade foi chamado para depor. Ele havia decidido, contra o conselho de seu advogado, falar em sua própria defesa. Subiu ao estrado lentamente, um homem visivelmente destruído pelo peso de seus atos. "Eu matei Arthur Costa", ele disse com a voz trêmula. "Não há como negar ou minimizar isso. Eu tirei a vida de um homem bom porque eu era covarde demais para enfrentar as consequências de minhas escolhas. Durante anos, eu me convenci de que estava preso, que não tinha opções. Mas a verdade é que eu sempre tive uma escolha. Eu poderia ter denunciado o esquema, procurado proteção, assumido meus erros, mas eu escolhi o caminho mais fácil. E quando Arthur me confrontou, quando ele me forçou a encarar o que eu havia me tornado, eu o eliminei." Ele olhou diretamente para Marina e Dona Iracema. "Eu sei que nada do que eu diga trará Arthur de volta. Eu sei que vocês me odeiam e eu mereço esse ódio. Eu só quero que saibam que nos últimos momentos de Arthur, ele manteve sua dignidade. Ele me olhou nos olhos e me disse que eu teria que viver com isso para sempre. E ele estava certo. Cada dia eu acordo e lembro do que fiz. E isso vai me perseguir até o fim dos meus dias." O júri deliberou por 8 horas. Quando retornaram, o veredicto foi unânime. Culpado de homicídio qualificado, corrupção ativa, participação em organização criminosa e obstrução de justiça. A sentença foi lida pelo juiz Armando Rocha. 35 anos de prisão, sem direito a regime semiaberto antes de cumpridos 2/3 da pena. Andrade recebeu a sentença sem reação visível. Foi levado sob custódia e, conforme passava pela sala, Marina se levantou. Por um breve momento, seus olhos se encontraram. Ela não disse nada. Apenas o olhou com uma mistura de dor, raiva e algo que poderia ser, talvez, uma forma distante de pena. Do lado de fora do tribunal, Marina deu uma breve declaração à imprensa. "A justiça foi feita dentro do que é possível, mas meu irmão continua morto, e nenhuma sentença vai mudar isso. Eu só espero que este caso sirva de exemplo, que pessoas como Andrade saibam que haverá consequências, e que pessoas como Arthur saibam que sua coragem não será esquecida." Dona Iracema não falou com os repórteres. Ela apenas segurou a mão da filha e caminhou lentamente em direção ao carro que as esperava. Aquela noite, ela acenderia uma vela na janela de sua casa, como fazia todas as noites desde o desaparecimento de Arthur. Uma luz para guiar seu filho de volta, mesmo sabendo que ele nunca voltaria. O mar continuava lá, indiferente, guardando seus segredos, suas vítimas, suas histórias nunca contadas. E em algum lugar das profundezas do Atlântico, Arthur descansava em paz, ou assim sua família esperava. Enquanto Felipe Andrade começava a cumprir sua sentença na penitenciária de Tremembé, a investigação desencadeada por sua confissão continuava revelando a magnitude do esquema criminoso que havia operado durante mais de uma década. Daniel Costa, capturado em Angola, também havia decidido colaborar em troca de redução de pena. E o que ele revelou foi chocante. Arthur não havia sido a única vítima.
O delegado Carvalho, agora liderando uma força-tarefa internacional em parceria com a Interpol, começou a revisar casos antigos de desaparecimentos em alto mar que haviam sido arquivados como acidentes. Com os novos dados fornecidos por Costa e Andrade, padrões perturbadores começaram a emergir. Nos últimos 8 anos, pelo menos 7 marinheiros haviam desaparecido em circunstâncias suspeitas, em navios conectados à mesma rota marítima e à mesma rede criminosa. O primeiro caso revisitado foi o de Juliano Ferraz, um mecânico de navio que desapareceu em 2019 durante uma travessia entre Rio de Janeiro e Lagos, Nigéria. Na época, sua morte foi classificada como acidente. Ele teria caído durante uma tempestade. Mas agora, com os novos depoimentos, descobriu-se que Juliano também havia questionado irregularidades nos manifestos de carga. Ele havia mencionado suas suspeitas ao comandante do navio, que, segundo registros agora cruzados, também estava na folha de pagamento da organização criminosa. Depois veio o caso de Renata Alves, uma das poucas mulheres em posições de liderança na Marinha Mercante Brasileira. Ela desapareceu em 2021 e sua família sempre insistiu que algo estava errado. Renata era experiente, cuidadosa, não era do tipo que cometeria erros fatais. A investigação da época não encontrou evidências de crime, mas agora Daniel Costa revelou que Renata havia descoberto documentos comprometedores em uma operação de contrabando e estava planejando denunciá-los às autoridades portuárias. Ela foi neutralizada, o termo frio e desumano usado pela organização. Para cada nome que surgia, havia uma família que havia sofrido em silêncio, sem respostas, sem justiça. Carvalho criou um grupo de apoio, reunindo os familiares das vítimas identificadas. Marina participou ativamente, compartilhando sua experiência e oferecendo suporte emocional àqueles que, como ela, haviam perdido pessoas amadas para a violência disfarçada de acidente. A pior parte não era só a morte, disse Carmen Ferraz, mãe de Juliano, durante uma das reuniões. Era a sensação de que ninguém acreditava em nós. Todos diziam que foi um acidente, que essas coisas acontecem no mar. Mas eu sabia. Mães sempre sabem quando algo está errado com seus filhos. A investigação também revelou a extensão da corrupção institucional. Não eram apenas comandantes e tripulantes que estavam comprometidos. Havia inspetores portuários, funcionários alfandegários, até mesmo oficiais da Marinha Mercante que recebiam propinas para fechar os olhos. O esquema havia se infiltrado profundamente nas estruturas que deveriam proteger a segurança marítima. O Ministério Público Federal abriu inquéritos contra 47 pessoas em diferentes níveis da organização. Alguns eram peixes pequenos, trabalhadores portuários que recebiam algumas centenas de reais para olhar para o outro lado. Outros eram figuras poderosas, executivos de empresas de navegação, políticos que facilitavam licenças e contratos, intermediários que conectavam traficantes a transportadores. Marina tornou-se uma porta-voz involuntária desse movimento por justiça. Ela deu entrevistas, participou de audiências públicas, pressionou por mudanças legislativas. Meu irmão morreu porque escolheu fazer o certo, ela disse em um comovente discurso no Congresso Nacional. Quantos outros marinheiros vão ter que morrer antes de tomarmos medidas efetivas para protegê-los? Quantas famílias vão ter que viver esse pesadelo antes de reconhecermos que nosso sistema está quebrado? Suas palavras tiveram impacto. Foi proposto um projeto de lei, batizado informalmente como Lei Arthur Costa, que estabelecia mecanismos mais rigorosos de fiscalização em rotas marítimas, proteção a denunciantes e investigações mandatórias em todos os casos de desaparecimento em alto mar. O projeto ainda estava em tramitação, enfrentando resistência de setores empresariais que temiam aumento de custos operacionais. Mas Marina não desistiria. Enquanto isso, o trabalho de identificação das vítimas continuava.
Cada nome que era confirmado trazia uma mistura de alívio e renovada dor para as famílias. Alívio por finalmente terem respostas, dor por confirmarem o pior. Otávio Braga, o investigador particular que havia ajudado Marina, agora trabalhava voluntariamente para auxiliar outras famílias na busca por verdade. O mar não deveria ser um lugar de medo, ele disse em uma entrevista para um documentário que estava sendo produzido sobre o caso. Para os marinheiros, o oceano é um local de trabalho, de sustento, às vezes até de beleza. Mas a corrupção e a criminalidade transformaram rotas comerciais em zonas de perigo. E isso precisa mudar. Dona Iracema, que raramente saía de casa desde a morte de Arthur, compareceu a uma das reuniões do grupo de apoio. Ela ouviu as histórias de outras mães, outros irmãos, outras famílias destroçadas pela mesma rede criminosa. No final, ela se levantou para falar. Meu filho era um bom homem, ela disse, com a voz frágil, mas firme. Ele não merecia morrer daquela forma. Nenhum de nossos filhos merecia. Mas se a morte de Arthur pode servir para proteger outros marinheiros, para que outras mães não tenham que passar por isso, então talvez haja algum sentido em tudo isso. Suas palavras foram recebidas com silêncio respeitoso. Não havia consolo fácil. Não havia palavras mágicas que pudessem curar aquela dor. Mas havia solidariedade, compreensão mútua e uma determinação compartilhada de que aquelas mortes não seriam em vão. A luta por justiça havia se transformado em algo maior do que apenas o caso de Arthur. Havia se tornado um movimento por transparência, por segurança, por dignidade para todos aqueles que arriscavam suas vidas nos oceanos do mundo. E enquanto o sol se punha sobre o Porto de Santos, lançando sombras longas sobre as águas escuras, as famílias das vítimas acendiam velas, uma para cada marinheiro perdido, uma luz na escuridão, uma promessa de que eles não seriam esquecidos. O mar continuava indiferente, mas as pessoas finalmente estavam prestando atenção. 2 anos haviam se passado desde a condenação de Felipe Andrade. O mundo havia mudado de formas pequenas, mas significativas. Mudanças que carregavam o nome de Arthur, mesmo que ele nunca soubesse. A Lei Arthur Costa havia finalmente sido aprovada após intenso lobby e pressão pública. Agora, todos os casos de desaparecimento em embarcações brasileiras eram investigados como potenciais crimes até que se provasse o contrário. Canais de denúncia anônima foram estabelecidos em todos os portos principais, e um programa de proteção a testemunhas específico para trabalhadores marítimos foi implementado. Marina havia se tornado uma figura pública relutante. Ela nunca havia buscado os holofotes, mas encontrou-se neles mesmo assim e decidiu usá-los da melhor forma possível. Ela fundou uma ONG chamada Farol, uma organização dedicada a apoiar famílias de marinheiros desaparecidos e a promover transparência e segurança nas rotas marítimas. Otávio Braga juntou-se a ela como consultor principal, trazendo sua experiência investigativa para ajudar casos que as autoridades oficiais, às vezes, deixavam de lado. A organização criminosa que havia operado por tantos anos estava desmantelada. 23 pessoas haviam sido condenadas em diferentes países, incluindo os principais articuladores do esquema de contrabando. Milhões de reais em bens foram confiscados, rotas ilegais foram fechadas e uma mensagem clara foi enviada. O oceano não era mais um território sem lei. Mas havia algo que ainda assombrava Marina: a ausência física de Arthur. Seu corpo nunca foi encontrado. A família nunca teve um funeral apropriado, um lugar para visitar, um espaço concreto para processar o luto. Dona Iracema ainda acendia velas todas as noites, mas sua saúde havia se deteriorado significativamente. Os médicos diziam que era o coração, mas Marina sabia que era a dor de uma perda que nunca pôde ser adequadamente encerrada.
Foi então que surgiu uma iniciativa inusitada. Um grupo de artistas e ativistas propôs a criação de um memorial no Porto de Santos, um monumento dedicado a todos os marinheiros que haviam perdido suas vidas no mar, particularmente aqueles que foram vítimas de crimes e injustiças. O projeto foi batizado de Memorial das Águas Profundas. A ideia ganhou apoio rapidamente. Doações chegaram de sindicatos marítimos, empresas de navegação conscientes e de cidadãos comuns que haviam sido tocados pela história de Arthur. O memorial seria erguido em um ponto estratégico do porto, visível para todos os navios que saíssem para o mar. Marina foi convidada para o comitê organizador. Durante as reuniões de planejamento, ela insistiu que o memorial não deveria ser apenas um monumento frio, deveria ser um espaço de memória viva, onde famílias pudessem vir, refletir e sentir alguma conexão com aqueles que o mar havia levado. O projeto final incluía um muro com os nomes de todos os marinheiros identificados como vítimas de crimes em águas brasileiras, uma escultura de bronze representando um marinheiro olhando para o horizonte, e um jardim contemplativo com bancos voltados para o oceano. No centro, haveria uma placa com uma citação de Arthur, retirada de um e-mail que ele havia enviado para Marina anos antes. O mar é imenso e às vezes assustador, mas alguém precisa navegá-lo. E enquanto eu estiver aqui, vou fazer isso da forma certa. A inauguração do memorial foi marcada para 19 de março, exatamente 3 anos após o desaparecimento de Arthur. O dia amanheceu cinzento, com uma garoa fina que parecia apropriada para a solenidade do momento. Centenas de pessoas compareceram, famílias de vítimas, marinheiros ativos e aposentados, autoridades, jornalistas e cidadãos comuns que sentiam que aquela era uma história que os tocava profundamente. Dona Iracema, frágil e apoiada por Marina, foi convidada a descerrar o monumento. Quando o pano caiu, revelando a escultura do marinheiro em bronze, olhando eternamente para o horizonte, um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. Era um momento de dor, mas também de reconhecimento. Aquelas vidas importavam, aquelas histórias não seriam esquecidas. Marina fez um breve discurso. Meu irmão amava o mar. Ela começou, com a voz embargada. Ele sabia dos riscos, sabia que o oceano podia ser implacável, mas ele nunca imaginou que o maior perigo viria não da natureza, mas da ganância e da corrupção humana. Este memorial não é apenas para Arthur, é para Juliano, Renata e todos os outros cujos nomes estão gravados neste muro. E é um lembrete para todos nós de que temos a responsabilidade de proteger aqueles que colocam suas vidas em risco para manter o comércio mundial funcionando. Após a cerimônia oficial, as famílias foram convidadas a deixar flores e mensagens no memorial. Dona Iracema aproximou-se lentamente da placa com o nome de Arthur. Ela tocou as letras gravadas com dedos trêmulos, como se pudesse, de alguma forma, sentir a presença de seu filho através daquele bronze frio. Eu nunca pude te dar um adeus apropriado, meu filho, ela sussurrou. Mas agora você tem um lugar onde eu posso vir falar com você, onde posso sentir que você está aqui, de alguma forma. Marina abraçou a mãe, e as duas permaneceram ali, diante do memorial, enquanto a garoa continuava caindo suavemente. Ao redor delas, outras famílias faziam o mesmo, tocando os nomes, deixando flores, chorando, lembrando. Nos meses seguintes, o Memorial das Águas Profundas tornou-se um ponto importante na comunidade portuária de Santos. Marinheiros que partiam para longas viagens faziam questão de visitar o local antes de embarcar, em um ritual silencioso de respeito e reflexão. Escolas traziam alunos para aprender sobre a história marítima do Brasil, incluindo seus aspectos mais sombrios. A história de Arthur também inspirou mudanças em outras partes do mundo.
Organizações marítimas internacionais começaram a revisar seus protocolos de segurança e investigação. Casos arquivados em outros países foram reabertos. E a Organização Marítima Internacional propôs diretrizes globais para a proteção de denunciantes em ambientes marítimos. Em sua cela em Tremembé, Felipe Andrade recebia relatórios ocasionais sobre essas mudanças. Ele havia se tornado um prisioneiro modelo, participando de programas educacionais e mantendo-se isolado de outros detentos. Em uma carta que ele escreveu para Marina, uma carta que ela nunca respondeu, mas que guardou, ele disse: "Eu sei que nada do que eu faça apagará o que Mas fiz. se a morte de Arthur resultou em mudanças que salvam vidas, então talvez haja uma pequena redenção nisso. Não para mim. Eu não mereço redenção, mas para a memória dele." Dona Iracema faleceu em seu sono 2 anos após a inauguração do memorial. Os médicos disseram que foi insuficiência cardíaca, mas Marina sabia que foi de coração partido. Ela nunca se recuperou totalmente da perda de Arthur. Em seu funeral, Marina fez questão de que houvesse 2 fotos no altar, uma de Dona Iracema e uma de Arthur. Agora, Marines, capítulo 7, o legado, continuação. Agora eles estão juntos novamente, Marina disse durante o velório, segurando a mão de sua própria filha Sofia, que havia crescido ouvindo histórias sobre o tio que nunca conheceu. Mamãe nunca deixou de procurar Arthur, mesmo sabendo que ele não voltaria. Ela o carregou no coração até o último suspiro. As cinzas de Dona Iracema foram espalhadas no mar, próximo ao local onde Arthur havia desaparecido. Marina alugou um barco e, acompanhada de familiares próximos e alguns dos marinheiros que haviam trabalhado com Arthur, navegou até as coordenadas aproximadas. Foi um dia de céu limpo e mar calmo, tão diferente daquela noite sombria de março. Enquanto as cinzas eram lançadas às águas, Marina falou em voz baixa: "Você finalmente encontrou seu filho, mãe. Cuidem um do outro." O vento levou as cinzas, misturando-as com a espuma das ondas, devolvendo Dona Iracema ao oceano que havia tomado seu filho. De volta ao porto, Marina visitou o memorial. Ela havia adicionado o nome de sua mãe em uma seção especial dedicada aos guardiões da memória, pessoas que haviam dedicado suas vidas a honrar e buscar justiça para os marinheiros perdidos. Dona Iracema seria lembrada não apenas como a mãe de Arthur, mas como alguém que nunca desistiu de lutar por ele. Os anos passaram, mas o trabalho da ONG Farol continuou. Novos casos surgiam, algumas famílias encontravam respostas, outras permaneciam em um limbo doloroso. Marina, agora com cabelos grisalhos e rugas que contavam histórias de dor e resiliência, tornou-se uma figura respeitada no cenário de direitos humanos marítimos. Ela dava palestras internacionalmente, assessorava governos na criação de políticas de proteção e nunca, nem por um dia, esqueceu por que havia começado aquele trabalho. Em uma tarde de outono, 10 anos após o desaparecimento de Arthur, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era um pesquisador oceânico que trabalhava em um projeto de mapeamento do fundo do Atlântico Sul. Durante uma exploração submarina na região onde Arthur havia desaparecido, eles haviam encontrado destroços de um naufrágio antigo, mas também algo mais recente. Encontramos restos de vestimentas, alguns objetos pessoais, o pesquisador explicou com delicadeza. Não podemos ter certeza, mas pelas coordenadas e pela datação preliminar, pode haver uma conexão com o caso do seu irmão. Gostaríamos de sua permissão para realizar análises de DNA. Marina sentiu o coração disparar. Durante uma década, ela havia feito as pazes com a ideia de que Arthur nunca seria encontrado, de que o oceano o havia guardado para sempre. E agora, talvez, haveria uma chance de finalmente trazer alguma parte dele de volta. As análises levaram meses. Quando os resultados chegaram, Marina estava em seu escritório na ONG, cercada pelas fotos de todas as famílias que ela havia ajudado ao longo dos anos.
O envelope pousou em sua mesa como um peso imenso. Ela o abriu com mãos trêmulas. Positivo. O DNA correspondia a Arthur. Marina não chorou imediatamente. Ela apenas ficou ali, segurando o papel, sentindo uma mistura complexa de alívio, renovada dor e algo que poderia ser chamado de paz. Depois de uma década, Arthur finalmente voltaria para casa, ou pelo menos parte dele. O funeral de Arthur Costa aconteceu em uma manhã clara de primavera. Centenas de pessoas compareceram, não apenas familiares e amigos, mas marinheiros de todo o país, membros da ONG Farol, autoridades que haviam trabalhado no caso, e até mesmo alguns jornalistas que haviam acompanhado a história desde o início. Felipe Andrade pediu permissão para participar, mas o pedido foi negado. Nem Marina, nem o sistema prisional acharam apropriado. O caixão, contendo os restos recuperados e alguns pertences de Arthur, foi colocado próximo ao Memorial das Águas Profundas. Marina falou mais uma vez, desta vez não sobre justiça ou mudanças políticas, mas sobre seu irmão. Arthur foi muitas coisas, ela disse olhando para o oceano, além do memorial. Filho, irmão, amigo, marinheiro. Mas, acima de tudo, ele foi alguém que acreditava que fazer o certo valia qualquer preço. E ele pagou o preço mais alto possível por essa crença. Hoje, finalmente, ele descansa em terra firme. Mas seu espírito, sua coragem, sua integridade, continua vivendo em cada marinheiro que agora se sente mais seguro para denunciar injustiças, em cada família que encontra apoio quando perde alguém, em cada mudança de lei que protege os trabalhadores do mar. Ela fez uma pausa, respirou fundo e concluiu. Arthur, você nunca será esquecido. Não pela sua família, não pelas pessoas que você inspirou e não pelo oceano que tanto amou. Descanse em paz, irmão. Sua jornada finalmente terminou. O caixão foi enterrado em um cemitério próximo ao porto, com vista para o mar. A lápide era simples, mas significativa. Arthur Costa, marinheiro, irmão, herói. 1992-2025. Enquanto eu estiver aqui, vou fazer isso da forma certa. Naquela noite, Marina voltou sozinha ao memorial. Ela tocou o nome de Arthur gravado no bronze, agora polido pelo toque de milhares de mãos ao longo dos anos. O mar estava calmo, refletindo as luzes do porto como um espelho escuro. Nós conseguimos. Ela sussurrou para o vento. Não foi fácil, e não trouxe você de volta. Mas sua morte não foi em vão. Você mudou o mundo, Arthur. Um pouco, mas mudou. E enquanto ela estava ali, uma brisa suave soprou do oceano, trazendo o cheiro familiar de sal e mar. Por um momento, apenas um breve momento, Marina permitiu-se acreditar que era Arthur, de alguma forma, dizendo adeus. O legado de Arthur Costa continuaria vivo. Em cada lei que protegia trabalhadores marítimos, em cada família que encontrava justiça, em cada marinheiro que agora tinha coragem de fazer o certo. O oceano havia tomado sua vida, mas não havia conseguido apagar sua memória. E talvez, no final, fosse isso que realmente importava. 15 anos haviam se passado desde aquela madrugada sombria de março. O Porto de Santos continuava movimentado. Navios partiam e chegavam diariamente. A vida seguia seu curso implacável. Mas algo havia mudado de forma fundamental. Uma consciência, uma vigilância, um respeito renovado pelos que trabalhavam nas águas profundas. Marina estava agora com 53 anos. Sua filha, Sofia, havia se formado em Direito Marítimo e juntado-se à ONG Farol, trazendo nova energia e perspectivas frescas para o trabalho que sua mãe havia iniciado décadas antes. Juntas, elas formavam uma dupla formidável, combinando a experiência dolorosa de Marina com o idealismo determinado de Sofia. A Lei Arthur Costa havia sido revista e fortalecida múltiplas vezes ao longo dos anos. Agora incluía proteções ainda mais robustas para denunciantes, penalidades severas para empresas que não cumprissem protocolos de segurança
e um fundo de compensação para famílias de vítimas. O Brasil havia se tornado referência internacional em legislação de proteção marítima, uma transformação que poucos poderiam ter previsto naquela época sombria. Felipe Andrade ainda estava preso, cumprindo sua sentença em silêncio. Ele havia se tornado uma espécie de caso de estudo em programas de criminologia. O homem comum que, por uma série de escolhas erradas, havia se tornado um assassino. Ele raramente recebia visitas e passava seus dias em trabalhos prisionais e reflexão solitária. Em uma entrevista rara, concedida a um documentarista anos antes, ele havia dito: "Eu mato Arthur todos os dias na minha mente. É a primeira coisa que penso ao acordar e a última antes de dormir. E vai ser assim até eu morrer." Daniel Costa, por outro lado, havia sido liberado após cumprir sua pena reduzida por colaboração. Ele tentou reconstruir sua vida longe do mar, trabalhando em empregos obscuros no interior do país, sempre olhando por cima do ombro, sempre carregando o peso do que havia feito. Ele nunca tentou contatar a família de Arthur. Sabia que não haveria perdão, nem deveria haver. O Memorial das Águas Profundas havia se expandido ao longo dos anos. Novos nomes eram adicionados anualmente, alguns de casos antigos finalmente resolvidos, outros de tragédias recentes que, graças aos novos protocolos, eram agora devidamente investigadas. O espaço havia se tornado um ponto turístico significativo em Santos, não no sentido mórbido, mas como um lugar de reflexão sobre o custo humano do comércio global. Em uma tarde de março, dia 19, o aniversário do desaparecimento de Arthur, Marina e Sofia organizaram a cerimônia anual de lembrança. Dezenas de famílias compareceram, algumas que Marina conhecia há anos, outras que haviam encontrado o memorial recentemente e sentido conexão com as histórias ali gravadas. Cada nome aqui representa uma vida, Marina disse para a multidão reunida. Não apenas a pessoa que foi perdida, mas todos aqueles que ficaram para trás. Mães, pais, irmãos, filhos, amigos. O mar nos dá tanto: comércio, beleza, sustento, mas também pode tirar tudo em um instante. Nossa responsabilidade é garantir que ninguém seja perdido sem razão, sem investigação, sem justiça. Após a cerimônia, um jovem marinheiro aproximou-se de Marina. Ele devia ter uns 25 anos, a mesma idade que Arthur tinha quando começou a navegar. "Meu nome é Gabriel", ele disse timidamente. "Eu acabei de me formar na escola náutica e eu queria agradecer." Marina olhou para ele confusa. "Agradecer por quê?" "Porque durante nosso treinamento nós aprendemos sobre a lei Arthur Costa, sobre os protocolos de segurança, sobre como denunciar irregularidades sem medo de retaliação." Gabriel explicou. "Nossos instrutores falam sobre seu irmão como um herói, alguém que fez a coisa certa mesmo quando era perigoso. E isso me inspira, me faz querer ser esse tipo de marinheiro." Marina sentiu lágrimas nos olhos. Depois de todos esses anos, ainda era capaz de se emocionar com momentos assim. Arthur ficaria honrado em saber disso, ela disse, tocando gentilmente o ombro do jovem. "Navegue com segurança, Gabriel, e sempre faça o certo." Naquela noite, Marina voltou ao cemitério onde Arthur estava enterrado. Ela fazia essa visita regularmente, não por obrigação, mas porque ainda sentia necessidade de falar com ele, de compartilhar as vitórias e as frustrações de seu trabalho. Ela se sentou no banco próximo à lápide e começou a falar como sempre fazia. "Conheci um jovem marinheiro hoje", ela disse suavemente. "Ele te admira, sabia? Nunca te conheceu, mas te admira. Isso é o que você se tornou, Arthur. Um símbolo, um lembrete de que integridade importa, que fazer o certo vale a pena, mesmo quando custa tudo." Ela fez uma pausa, olhando para o oceano distante, iluminado pela lua cheia. "Às vezes eu me pergunto se isso é suficiente.
Se todas as leis e memoriais e histórias compensam o fato de que você não está aqui, e a resposta é não. Claro que não. Nada compensa. Mas eu gosto de pensar que você olha para tudo isso e sente orgulho, que de alguma forma, onde quer que você esteja, você sabe que sua vida e sua morte tiveram significado. O vento soprou suavemente, balançando as flores que Marina havia trazido. Ela ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo a presença daquele lugar. Depois, levantou-se lentamente e caminhou de volta ao carro. Sofia estava esperando por ela. "Você está bem, mãe?" ela perguntou, abraçando Marina. "Estou", Marina respondeu. E era verdade. A dor nunca havia desaparecido completamente. Provavelmente nunca desapareceria. Mas havia aprendido a conviver com ela, a transformá-la em algo produtivo. "Estou bem." Enquanto dirigiam de volta para casa, passaram pelo Memorial das Águas Profundas. Mesmo à noite, o local estava iluminado por luzes suaves que destacavam a escultura do marinheiro olhando eternamente para o horizonte. Algumas pessoas estavam lá. Marina reconheceu um casal que havia perdido o filho 2 anos antes em um acidente marítimo que havia sido devidamente investigado graças às novas leis. "O memorial está bonito à noite", Sofia comentou. "Está", Marina concordou. "É um lugar de dor, mas também de esperança. Prova de que podemos transformar tragédia em mudança." Nos anos seguintes, Marina gradualmente passou mais responsabilidades da ONG Farol para Sofia e para a nova geração de ativistas. Ela não estava se retirando completamente, nunca poderia fazer isso, mas sentia que era hora de deixar que vozes mais jovens liderassem. Ela havia dado tudo de si por quase 2 décadas. E agora precisava descansar, processar, viver o que restava de sua vida com alguma medida de paz. Em seu 70º aniversário, Marina recebeu uma homenagem do governo brasileiro por seu trabalho em direitos humanos marítimos. Durante a cerimônia, o ministro dos Transportes leu uma declaração que a deixou emocionada. Marina Costa não apenas buscou justiça para seu irmão, ela transformou um sistema inteiro. Graças ao seu trabalho incansável, dezenas de vidas foram salvas, dezenas de crimes foram resolvidos e centenas de famílias encontraram alguma medida de paz. Ela provou que uma pessoa determinada pode, de fato, mudar o mundo. Mas para Marina, a verdadeira homenagem não estava nos prêmios ou reconhecimentos oficiais. Estava nas cartas que recebia de famílias agradecendo por sua ajuda, nos jovens marinheiros que navegavam mais seguros graças às leis que ela havia lutado para aprovar, nas histórias de coragem inspiradas pela memória de Arthur. Em seus últimos anos, ainda saudável e ativa aos 82, Marina escreveu um livro. Não era apenas sobre Arthur, mas sobre todos os marinheiros perdidos, todas as famílias que haviam lutado por justiça, todas as pequenas vitórias e derrotas dolorosas ao longo do caminho. Ela o intitulou O Eco das Águas Profundas, porque, assim como um eco, a memória daqueles que perdemos continua reverberando, influenciando, moldando o mundo muito depois de eles terem partido. O livro tornou-se um best-seller, não porque fosse sensacionalista, mas porque era profundamente humano. Marina tinha o dom de fazer os leitores sentirem não apenas a tragédia, mas também a resiliência, a esperança teimosa que persiste mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Em uma entrevista para o lançamento do livro, o jornalista perguntou: "Depois de tudo que você passou, você ainda acha que vale a pena lutar?" Marina sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Todos os dias", ela respondeu, "porque a alternativa é desistir. E desistir significa que aqueles que causam dano vencem. Significa que meu irmão morreu em vão, e eu nunca vou aceitar isso." Quando Marina finalmente faleceu aos 88 anos, de causas naturais, em uma noite tranquila de inverno, seu funeral foi um dos maiores que Santos havia visto.
Marinheiros vieram de todo o mundo, famílias que ela havia ajudado ao longo das décadas, autoridades, ativistas e milhares de cidadãos comuns que haviam sido tocados por sua história. Sofia, agora uma mulher de meia idade e líder respeitada da ONG Farol, fez o elogio fúnebre. Minha mãe passou sua vida transformando dor em propósito, ela disse com a voz firme apesar das lágrimas. Ela poderia ter se deixado destruir pela perda de seu irmão. Mas ao invés disso, ela escolheu lutar, não apenas por Arthur, mas por todos os Arthurs do mundo. E agora, finalmente, ela descansa, sabendo que seu trabalho continuará, que seu legado está seguro, que ela fez diferença. Marina foi enterrada próximo a Arthur, com vista para o oceano que havia moldado ambas as suas vidas de formas tão diferentes. Na lápide, uma simples inscrição: Marina Costa, irmã, mãe, guerreira. Ela transformou tragédia em justiça. E no Memorial das Águas Profundas, um novo nome foi adicionado à seção dos Guardiões da Memória, Marina Costa, que havia dedicado sua vida a garantir que ninguém fosse esquecido pelo mar. Anos mais tarde, um jovem estudante visitou o memorial para um trabalho escolar. Ele leu os nomes, aprendeu as histórias e ficou particularmente intrigado com a de Arthur e Marina. Quando voltou à escola, ele escreveu um ensaio que terminava com estas palavras: O oceano é vasto e pode parecer indiferente ao sofrimento humano. Mas as histórias gravadas no Memorial das Águas Profundas provam que não somos indiferentes. Que lembramos, que honramos, que lutamos por justiça mesmo quando parece impossível. Arthur Costa morreu fazendo o que era certo. Marina Costa viveu continuando essa luta. E nós, que viemos depois, temos a responsabilidade de garantir que esse eco nunca se silencie. O professor deu nota máxima ao ensaio e o enviou para a ONG Farol. Sofia o leu e chorou. Lágrimas não apenas de tristeza, mas de algo que poderia ser chamado de esperança. Porque enquanto houvesse pessoas que se importassem, que lembrassem, que lutassem, o legado de Arthur e Marina continuaria vivo. O eco das águas profundas continuaria reverberando. E aqueles que haviam sido perdidos ao mar nunca seriam verdadeiramente esquecidos. O oceano continuava lá, imenso e misterioso, guardando seus segredos eternos. Mas agora, graças a Arthur, Marina e todos que vieram depois, era um pouco menos perigoso, um pouco mais justo. E talvez, no final, fosse isso que significava vencer, não eliminar toda a dor e tragédia do mundo, mas torná-lo ligeiramente melhor do que era antes. O sol se pôs sobre o Porto de Santos, lançando sombras douradas sobre o memorial. A escultura do marinheiro continuava olhando para o horizonte, eterna e vigilante. E nas profundezas do Atlântico, em algum lugar além da compreensão humana, talvez Arthur finalmente descansasse em paz. Sua jornada havia terminado, mas o eco de sua coragem continuaria para sempre.